Bom dia para todos. É um prazer estar de volta hoje com a nossa 13ª Happy Hour online na internet. E hoje temos a honra e o prazer de receber 3 doutores que vão estar nos dando muitas informações a respeito das novas profissões que estão surgindo e que surgiram a partir da pandemia, e também a releitura de certas profissões. Muito bem-vindos, doutora Cláudia Brum, doutor Paulo Cavalcante e doutora Vanessa. Um prazer revê-la, doutora. Muito bem-vinda. Obrigada. E a vocês que estão nos assistindo, muito bem-vindos hoje. Então, gostaria, primeiramente, de solicitar de vocês, doutores, de poderem fazer uma pequena apresentação antes de começar o tema em si. Doutora Cláudia, por favor, o microfone é seu. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema, né, tão importante nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Bom, eu sou a Cláudia Brumotê, sou advogada e consultora jurídica. Minha especialidade é Direito e Processo do Trabalho. Sou também professora e mestre em Direito. Atuo nessa área há muitos anos, gosto muito e basicamente é isso. Doutor Paulo Cavalcante, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, seleta mesa, e agradeço a oportunidade, né? Na verdade, é a primeira vez que eu estou nesse brilhante evento e confesso que estou muito feliz, né, por essa oportunidade. Né? Me chamo Paulo Cavalcante, sou advogado, milito na área do direito do trabalho, né? Sou professor universitário, atualmente ministro aulas de direito constitucional e direito do trabalho, né? Sou mestre em direito, tenho especialização também em direito do trabalho e processo do trabalho, né? Sou membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, e no qual eu sou vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho daquela casa. Né? Assim, basicamente, né? É isso. Tenho algumas obras aí publicadas também sobre direito do trabalho e processo do trabalho. Recentemente até publicada uma obra coletiva, né, sobre questões pandêmicas, né? Justamente afeta até o tema de hoje, né, que é bem interessante, você vê que é de grande relevância, né, esse tema proposto. Né? E novamente agradeço a vocês, né, por essa oportunidade. Doutora Vanessa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço demais o convite. Né? O nosso primeiro contato foi muito bacana, então tenho certeza que esse também será, até porque o tema é muito instigante, né? Eu acho que falar sobre o futuro do trabalho é hoje a ideia principal da sociedade. Não tem como a gente fugir do tema. E sobre mim, eu sou advogada, né? Atuo na área trabalhista já há bastante tempo, desde a minha época de estagiária. Né? Tenho uma pós-graduação em processo civil, tenho MBA em Direito Empresarial, com uma especialização em Empresarial do Trabalho. E agora estou finalizando o mestrado, né? Devo defender minha dissertação provavelmente na semana que vem. Uhum. E sou, junto até com a doutora Cláudia, que vou puxar a orelha dela, que ela esqueceu de falar. Já até sabe o que é. Quando o Paulo falou a comissão do IAD, eu lembrei, falei, uma coisa tão importante. Doutora Cláudia é uma advogada brilhante. Obrigada, Vanessa. E é a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB da Barra da Tijuca, e eu sou a vice-presidente. E juntas, na comissão, a gente
tenta movimentar bem as discussões lá, discussões até acadêmicas que a gente leva para serem debatidas lá e as discussões jurisprudenciais. Mais ou menos essa é a minha trajetória. Ah, fantástico. Bom, vocês três, o conhecimento que vocês têm, fantástico. Então, gostaria de começar a falar sobre o tema. Doutora Cláudia, gostaria de iniciar esse tema tão importante, né? O surgimento de novas profissões. Sim. Posso começar assim, prazer. Peço desculpas pelo meu esquecimento, não foi que eu falei da presidência da comissão da OAB Barra da Tijuca. Você está muito modesta. Não, porque a gente faz tanto trabalho lá e com tanto amor, tanto carinho. Enfim, temos feito também lives sobre esses temas de pandemia, novidades, enfim. É um trabalho muito bom. Mas hoje, né, para falar aqui sobre novos regimes de trabalho, novas formas de trabalho, novas funções, o que está sendo mais desenvolvido durante a pandemia, eu escolhi, até porque eu imagino que a Vanessa vai falar sobre trabalho em plataforma, nós não falamos sobre isso não, mas eu acredito que vai, porque tem a ver com o tema de dissertação do mestrado dela, que eu estou sabendo. Então, eu trouxe para falar hoje sobre o home office, entre aspas, home office. Por quê? Porque, embora não seja uma função que surgiu com a pandemia, porque a CLT já fazia previsão, né, desde 2017, com a reforma, é um trabalho que vem se avolumando enormemente em razão da pandemia e, acredito eu, que muitas empresas, estudos já demonstram isso, que muitas empresas vão manter esse regime de trabalho, mesmo no pós-pandemia. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso e vou trazer para vocês aqui algumas observações que eu tenho a esse respeito, né? Então, iniciando em tempos de pandemia, do Covid-19, várias têm sido as medidas e alternativas adotadas pelas empresas com vistas a prosseguir as suas atividades, bem como com o propósito de preservar os empregos dos funcionários. E aí a gente cita, né, a questão da suspensão de contrato, redução de jornada e salário, enfim. E dentre essas medidas podemos citar também o teletrabalho, o famoso, né, o chamado home office. Assim, vamos falar um pouquinho sobre esse regime de trabalho em tempos de pandemia. Teletrabalho. A reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, trouxe a previsão do contrato de teletrabalho, formalizando, então, uma prática que já vinha sendo adotada por algumas empresas e profissionais que, diante da dificuldade de um exercício prático, né, de se deslocar do trabalho, residência e vice-versa, bem como em razão de custos, para manter estrutura e acolher o empregado, optaram por se render à tecnologia e à possibilidade do trabalho em regime remoto. O teletrabalho, então, pode ser entendido como aquele que é realizado para o empregador fora do ambiente da empresa, podendo ser na própria residência do empregado, ou um escritório compartilhado, ou em qualquer outro ambiente externo ao da empresa. O teletrabalho, então, consiste basicamente na prestação de serviços à distância, mediante a utilização de tecnologia, informática, rede de telefonia, internet e outras formas de telecomunicação e comunicação à distância, ou equipamentos específicos que possibilitem a prestação de serviços sem a necessidade do empregado se deslocar até o ambiente da empresa. De acordo com o artigo 6º da CLT, os pressupostos da relação de emprego não se distinguem entre o teletrabalho e o trabalho realizado no estabelecimento do empregador. Tá? A relação de trabalho é a mesma, trabalho subordinado. Okay? Não tem diferença, então, se o empregado está trabalhando na empresa ou em sua residência, por exemplo.
Ainda, de acordo com o artigo 75C da CLT, o empregador poderá realizar a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então, é importante e é necessária a concordância do empregado para que o empregador transforme o trabalho presencial em teletrabalho. Por outro lado, ainda segundo a CLT, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Então, o empregador pode passar o trabalho de teletrabalho para o presencial, independentemente da concordância do empregado, mas desde que garanta ao empregado um prazo de 15 dias de antecedência para a ciência e também que isso seja registrado em aditivo contratual. Tá, ok? A redução do custo com vale transporte, uniforme, bem como com o imobilizado da empresa, como mesa, cadeira, telefone, computador, energia, dentre outros custos fixos que a empresa mantém por ter um posto de trabalho no seu ambiente, pode ser considerável, se comparado com a possibilidade de ter um empregado prestando os mesmos serviços no ambiente residencial, sem contar no desgaste físico e mental que cada trabalhador pode ter com esse deslocamento, ainda mais numa cidade como a nossa, do Rio de Janeiro, que tem trânsito caótico, transporte público deficiente. Então, por essas razões, é bem provável que o teletrabalho se mantenha no pós-pandemia. Né? Assim, o contrato de teletrabalho deve ser estabelecido de acordo com a necessidade específica de cada empregador, considerando a atividade da empresa, bem como deverá ser pactuado, se haverá ou não controle de jornada de trabalho. Isso é importante. Você pode fazer previsão do horário de trabalho, ou não, pode ser um trabalho por produção, né? Por tarefa, enfim. Isso tem que ser especificado e acordado entre as partes. Além disso, deverá ser acordado entre as partes como será pactuada a responsabilidade pela aquisição, manutenção e ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos, bem como da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho. Deve-se verificar ainda a existência das cláusulas de convenção coletiva ou acordo coletivo que possam tratar do teletrabalho, para poder ser feito da maneira correta, na forma da lei e das normas coletivas, se existir. Ok? Especificamente, teletrabalho em tempos de Covid, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês, com o expressivo aumento da contaminação pelo coronavírus e a pandemia do Covid-19, muitas empresas passaram a adotar medidas de prevenção da doença. Dentre essas medidas, está a de solicitar que os funcionários trabalhem em regime de teletrabalho, em home office, até que a situação seja normalizada. Nesse contexto, de acordo com a CLT, é necessário que os funcionários estejam de acordo com a alteração do regime laboral de presencial para teletrabalho, assinando, como eu falei, um termo aditivo ao contrato de trabalho, com o estabelecimento expresso das regras para essa modalidade de trabalho. Tudo na forma da CLT, artigo 75A e seguintes. Conforme normativa legal, o trabalho em regime de teletrabalho ou home office depende do estabelecimento de uma série de questões que devem ser definidas contratualmente pelo empregador e empregado. E aí nós vemos cabe aqui uma observação, porque diante da pandemia, da questão da força maior, né, muitas empresas fizeram isso sem observar inicialmente esses requisitos legais. E aí algumas foram fazendo depois o ajuste, quando deveria ter sido feito antes, e outras sequer fizeram ainda o ajuste. Tem muita gente que, com a pandemia, adotou o home office e sem especificamente regulamentar, né? A questão do custo, a questão do material. Quem
né, que a rigor, quem tem obrigação de fornecer o material para o trabalho, o material aí eu digo equipamentos, energia, Sim. internet, é o empregador. Né? Uhum. Mas essa questão extremamente delicada, em muitas situações, permanece ainda sem regulamentação, sem, né, o contrato direitinho ali entre empregado e empregador. Então, é o que eu estou dizendo aqui. Por outro lado, admitimos que a transformação do trabalho presencial para home office tem ocorrido de força maior, em razão da Covid, nesse momento de crise, é de se admitir que a cultura do home office pode ter sido adotada sem que necessariamente tenha se atendido expressamente a todos os requisitos legais. E aí é importante que isso seja ajustado, né, o quanto antes. Então, é recomendável, né, que essas regras criadas para o home office sejam estabelecidas e adequadas de acordo com a atividade empresarial, né, e de acordo com a função do empregado. É aconselhável que sejam estipuladas as regras aplicáveis ao empregado, bem como é aconselhável que sejam alinhadas as ferramentas que serão usadas para estabelecer uma comunicação eficiente entre empregado e empregador. É recomendável ainda que sejam alinhadas as expectativas, com clareza a respeito do que o empregador espera do empregado, com um mapeamento de condições de trabalho, metas, prazos, horários, né? Porque em muitos casos isso fica indefinido e a gente fica naquela questão de o empregado acaba ultrapassando o mínimo, o máximo de horas recomendável de trabalho, né? O empregado acaba sustentando um custo que não deveria, né, ser dele. Enfim, para o teletrabalho previsto na CLT, mediante aditivo ao contrato de trabalho e cumprimento das exigências legais, não há previsão legal de cumprimento estrito de jornada, nem de pagamento de horas extras, mas isso pode ser objeto de ajuste, o horário específico. Contudo, para a adoção do home office emergencial, acaso sejam mantidas as condições de trabalho, tais quais se estivesse o empregado trabalhando no seu local habitual de trabalho, as medidas de controle são as legais, inclusive com as alternativas trazidas pela reforma trabalhista e pela lei da liberdade econômica, tais como o ponto por exceção, controle eletrônico e afim. O que eu quero dizer com isso? Se o empregado ele tinha uma jornada no trabalho presencial estabelecida, em princípio, ele deve permanecer cumprindo essa jornada em home office. Ok? Ainda que não esteja previsto expressamente no contrato, em princípio vai ser isso. Isso é o que deveria acontecer. Essa questão da falta de previsão expressa num aditivo contratual das condições específicas do home office já tem trazido aí discussões jurídicas importantes, né? Já tem ações coletivas propostas por sindicatos requerendo o estabelecimento dessas premissas, né? Especialmente em relação ao ônus do teletrabalho. Sim. Porque se uma empresa fechou, né, por conta da pandemia e o empregado transferiu para ele esse serviço, esse custo, né, dentro da sua residência, a empresa, de uma forma ou de outra, ela está tendo, né, um benefício, está tendo uma redução de despesas, né? Vamos supor, por exemplo, uma universidade que está fechada. Imaginem a quantidade de economia que está sendo feita em relação à energia elétrica, por exemplo. Sim. Não é verdade? Sim. Então, assim, e com relação a isso, aí os professores estão, né, enfim, suportando esses ônus. E com um ônus, assim, importante, porque tem que ter uma internet que não pode ter falha. Você vai dar uma aula, né? Muitas horas de aula. Enfim, tudo isso precisa ser estabelecido. E, assim, existe até já estudos, né, por parte do nosso legislativo de
uma legislação específica para o home office, ampliando isso que a gente tem na CLT, detalhando melhor isso que a gente tem na CLT, justamente para cobrir todas essas lacunas que a gente está falando aqui, porque se espera, né, que o home office, em muitos casos, vai ser mantido mesmo após a pandemia, né, pelas diversas razões que nós já falamos. Então, voltando aqui nas observações, em princípio, a empresa é responsável por definir e se adequar às ferramentas necessárias para a realização do trabalho remoto. E, além disso, essas ferramentas devem estar listadas nessa política de home office do empregador, inclusive levando em consideração a proteção de informação. Durante o período de trabalho em home office, a empresa pode deixar de fornecer vale-transporte para o empregado, porque não está tendo deslocamento. Sim. Porém, é importante notar, vale alimentação e refeição, porque geralmente ele é definido em norma coletiva, isso ela continua tendo que manter. Ok? E concluindo já, teletrabalho, né, ou home office, pode ser uma boa alternativa a ser adotada por empregadores e empregados, com vistas à manutenção das suas atividades e emprego durante a pandemia e mesmo pós-pandemia, sendo recomendável, entretanto, a adoção dessas cautelas sobre as quais nós falamos aqui, estabelecimento das regras, fornecimento de material, se há horário de trabalho, se não há, a forma de controle. Muitas plataformas utilizadas para a realização de trabalho em home office, elas têm o controle de trabalho, de horário de trabalho. Então, não é uma coisa tão complicada de ser feita, só basta que tenha previsão no contrato, no aditivo contratual. E é isso, porque a expectativa é de que o teletrabalho perdure no pós-pandemia, e a expectativa também é que a gente venha a ter uma legislação mais aprofundada sobre o tema. Ok? Basicamente, eu acho que... Eu tenho duas perguntas. Geralmente a gente deixa as perguntas por último, mas como é um assunto tão rico, né, é muito importante para não perder o fio da meada, como eu digo. Devido vamos dizer, aos baixos custos para o empregador, não seria também o caso do empregador poder melhorar até os salários dos empregados, já que ele, de alguma forma, vai diminuir muito os seus custos invisíveis, como a gente chama, né? Eu acho que isso seria um benefício para o empregador. Agora, um outro problema que pode surgir é que, dependendo, claro, do tipo de escritório que a gente está se referindo, muitos escritórios vão fechar as portas, mas aí você cria um outro problema, que os prédios de escritórios vão ficar vagos. Quem vai estar ocupando esses escritórios? Então, é uma faca de dois gumes, né? De um lado... Sem dúvida, sem dúvida. Porque se de um lado o empregador pode estar tendo benefício econômico em razão disso, sim, na medida em que ele vai desmobilizar escritórios, por exemplo. Sim. Pode ser que um estabelecimento não precise mais funcionar daquele tamanho todo, com aquela metragem toda. Diminui. Né? Isso. Reduz. Por um lado, sim. Acredito que reduz a despesa de diversas empresas, né? De muitos empreendimentos, e acredito que sim, isso poderia redundar ou numa gratificação para o empregado, né, uma premiação para o empregado, ou até no estabelecimento dessa questão da despesa que está tendo, né, que o empregado está tendo, a cargo do empregador. Né? A gente tem visto que o número de vendas pela internet de equipamentos de informática cresceu muito durante a pandemia. Porque as pessoas que estão trabalhando em home office, e nem sempre por conta própria, né? Trabalhando para algum empreendimento, elas estão tendo essa despesa.
Uhum. E muitas Pegando empresas... até fazendo um comentário sobre isso, eu tentei comprar uma cadeira, até essas cadeiras de Pois escritório, uma Sim. cadeira confortável, essa semana, e a previsão de entrega são 60 dias úteis. A loja não tem. Assim, essas cadeiras melhores realmente Sim. está com dificuldade de serem De encontradas no fornecer. mercado. Sim. Uhum. E, Eu e acho... nós sabemos, nós sabemos que é obrigação da empresa fornecer um local de trabalho com a ergonomia adequada, Sim, com a mesa adequada, o com a equipamento. cadeira. Não é só nem a informática, né? Também a cadeira, a luz, Sim. a iluminação também tem que ser adequada, né? E aí isso está sendo transferido, né, Para para o o home empregado office. em muitos Uhum. casos, o empregado está tendo que definir isso, está tendo Uhum. que cuidar dessa parte. Eu acho também que está acontecendo, e alguns escritórios que tinham dependências vastas, é que eles estão agora, vamos dizer assim, subalugando para várias empresas. Então, uma empresa vai ter uma sala. Então, vamos dizer assim, a parte da cozinha vai ser em comum, mas a parte, cada um tem o seu local dentro daquele escritório, né? E isso Exatamente. também, de certo modo, é interessante porque você não tem todos os custos de um estabelecimento grande, você passa a pagar uma parcela de aluguel e condomínio, enfim, da luz, enfim, Exato. serviços. Exato. É um novo comportamento, né, social. É um novo comportamento social que tem que ter, né, tem que ter uma leitura aí pelas partes, porque existe essa questão de custo, de despesa, de Sim. investimento, né? E que, na verdade, não deveria caber ao empregado. Até porque muito empregado também, como a empresa, foi surpreendido com essa, né, com certeza. Casa, trabalha em casa. E aí, eu tenho material adequado? Sim. Tenho como adquirir? Meu empregador vai fornecer? Então, assim, são coisas... Vários questionamentos. Exatamente. Muito obrigada, doutora Cláudia. A senhora foi brilhante. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Gostaria agora de passar o microfone para o doutor Paulo. Por favor, professor. Não tá, o áudio está fechado, professor. Me perdoe. Sem problema. Bom dia a todos. Nesse tempo de pandemia, né, inicialmente é importante nós tecermos aqui na verdade, comentários e reflexões acerca da questão social do trabalho, né? Acredito que até a título de ponto propedêutico, precisamos analisar da seguinte forma: o valor do trabalho, né? O valor social do trabalho. Percebam que o indivíduo ele sente falta, não é especificamente como uma questão unitária do seu salário. Pelo contrário, é um conglomerado de atividades. É o momento de ir ao trabalho, de voltar para casa, é o momento da interação com seus colegas de trabalho. E precisamos perceber que esse momento de pandemia, essa questão do home office, suprimiu do indivíduo, do trabalhador, esta possibilidade de sensível valor, né? A interação social, essa atividade dele sair de sua casa e estar no local de trabalho, isso é de grande importância. E vejam, isso tem também uma incidência absoluta na sua saúde mental. Perceba que é um tema de verdadeira amplitude, principalmente, que é uma área que até eu sou bem simpático, que é o meio ambiente do trabalho. Quando trata-se do meio ambiente do trabalho, não podemos deixar de comentar sobre a saúde psíquica do trabalhador, a saúde mental.
que isso traz desdobramentos. Inclusive, vamos chamar a doença a doença da atualidade, falamos de crise de burnout. Falamos dos avanços dessa doença, né? Vejam que esses tópicos estão interligados desde o momento que começamos a, vamos dizer assim, a suportar os efeitos da pandemia. E o inicial efeito foi supressão desta atividade. Tá certo? Muito bem. Do momento que o indivíduo, né, ele foi obrigado a se readequar, na verdade, a observar esta, vamos chamar de reinvenção do mercado de trabalho, que isso, na verdade, não é algo específico do empregador, o empregado também está ali de mãos dadas nessa reinvenção, né? No caso, como a professora Cláudia bem disse, né, o home office, né, o teletrabalho, que a legislação não é nova propriamente, mas o experimento na sua totalidade é novo. Tínhamos uma ideia, fração dos empregados utilizavam esta modalidade de trabalho. Entretanto, com a vinda, vamos dizer assim, desta crise sanitária, todos os empregados tiveram que se adequar a esse sistema. E o mais interessante nisso tudo, né, avançando ainda dentro desse tópico social, é que as empresas elas tinham como, vamos dizer assim, costume a adoção dentro do campo já da jornada de trabalho, né, aquele controle de jornada, e são obrigadas a observarem, por exemplo, métodos que outros países adotam, como a flexibilização da jornada. A espécie da flexibilização, né? Como, por exemplo, o empregado trabalhando por tarefa. Olha, pouco me importa o tempo que você vai levar, se você vai trabalhar meia hora por dia ou 10 horas por dia, eu quero esta tarefa concluída. Não há mais aquela possibilidade, na grande maioria, né, já tratando aqui de uma questão mais pragmática, desse controle da jornada. E quando há, né, existem relatos aí, né, numa questão prática, que existem empresas que ainda controlam a jornada de trabalho por outros meios telemáticos, né? Há a possibilidade, sim, que inclusive daquele empregado exigir, caso venha elaborar em horas extraordinárias, as horas extraordinárias ali imputadas, né? Isso são empresas que exigem relatórios, enfim, controlam por WhatsApp, né? São outros meios, tá? Mas o grande foco é justamente esta nova visão do trabalho. E é engraçado que isso ficou muito visível para os escritórios de advocacia, né? Que adotaram vamos dizer, de uma forma absoluta, o teletrabalho. Isso realmente era possível e se concretizou, veio se concretizar, vamos botar, com essa questão da pandemia. Os processos eletrônicos, os advogados já em suas casas conseguem ali distribuir, fazer atendimentos aos clientes pela plataforma Zoom, Google Meet, né? E isso tornou-se, esse conhecimento veio à tona, algo que era bem comedido e por conta destas questões veio bem à tona, né? Então tornou-se possível o profissional do direito exercer a sua profissão na sua residência. Principalmente as questões das audiências telepresenciais, que ainda existem discussões importantes a respeito, como trata o tratamento acerca da produção da prova e uma série de detalhes ainda que precisa de ser assim, serem resolvidas. Inclusive, existe até projeto de lei, salvo engano, a 4.992 do Fábio Toche, que disciplina essa questão das audiências telepresenciais, né? Então, vejam,
essa questão de novas profissões, melhor dizendo, eu já falaria o seguinte, não são novas profissões, são novos métodos da prestação de serviço, novos trabalhos, num tempo que nos forçou uma visão mais apurada acerca da prestação de serviço, né? Que antes, por uma questão cultural, existia essa função do deslocamento, e bem como a professora Cláudia pontuou, o deslocamento ele é custoso, ele dispõe de uma força sobre-humana, às vezes, muitos trabalhadores, há 2 horas para chegar ao trabalho, retorno à sua casa, horas a fio à espera de um coletivo, né? E vejam, o empregado, quando assumia seu posto de serviço, já assumia esse posto cansado, estressado. Isso afetava de uma forma objetiva na sua produtividade. Aí nasce a primeira pergunta: será que a produção desse trabalhador ficou mais apurada? Será que ele está produzindo mais? Há relatos que o home office exige do trabalhador mais horas, ele produz mais, ele trabalha mais. Sim. Né? Percebam que muita coisa por trás dessa cortina está acontecendo. Sim. O desgaste não físico, mas o desgaste psicológico, emocional, né? A pessoa, e outra coisa importante, voltando a um tema de tão importância que é a saúde do trabalhador, o sedentarismo. Se antes ele tinha essa questão do deslocamento, a interação, e naquele ambiente de trabalho, e ele se mexia, se movimentava. Sim. Agora, você fala para uma tela, horas a fio. É verdade. 5 horas de trabalho, 6 horas, 7 horas de trabalho, sentado em uma cadeira, tanto que a legislação prevê uma cadeira específica, né, um ambiente específico, justamente nessa previsão do sedentarismo. Perceba, mais um ponto a ser levado em consideração. Né? E muitas empresas, trago também um outro dado importante, as empresas que exploram o ramo alimentício. Tiveram que se readequar para contratar o iFood, aquele sistema de entrega do motoboy. Aí, novamente, há uma preocupação sobre os direitos daquele empregado que trabalha em cima de uma bicicleta, transportando, né, comida e outras coisas. Que antes não era tão observado assim. Eu percebia que, inclusive, até a nível do sindicato, era bem tímido a esse respeito. Mal você via um direito a um seguro e outra coisa, né? Tem que ter seguro. Tem que ter seguro. Mas, nesses tempos, a questão veio à tona e ficou muito mais visível, acentuado o direito desses trabalhadores, que estas empresas e outras tantas tiveram que fazer estes ajustes. Só que percebemos também que os ajustes necessários num todo não são feitos. Por exemplo, repassar o custeio da estrutura para o empregado, fazer um cálculo de um fracionamento de consumo de energia elétrica, internet, tá certo? E outros tantos que a própria lei prevê que, assim, na maioria dos casos, não há um cumprimento nesse sentido. Né? Agora, um outro ponto também de muita importância, voltando aqui também a essa questão da saúde do trabalhador, esse método de trabalho exige da empresa um aperfeiçoamento, aí já caindo um pouco até para essa história de um compliance trabalhista, um método adequado a nível de recursos humanos. O que eu quero dizer com isso? É necessário a empresa fazer uma reunião gerencial, trazer aqueles trabalhadores, pelo Zoom ou pelos esses métodos, né? Em uma reunião, olha, vocês estão comigo, enfim, fazer um efeito social nesse sentido, para que o trabalhador não se sinta sozinho, desamparado.
Meio excluído. Porque, queira ou não queira, também a ausência desta atividade, a ausência desse recurso, causa malefício à saúde mental do trabalhador. Porque, queira ou não queira, ele trabalha também preocupado. Ele trabalha naquela necessidade de, olha, eu vivia em um costume, e meu costume ele está sendo remodelado. Isso não é fácil. Isso gera preocupações, gera temor. Ao ponto que nós trabalhamos dentro do nosso sistema jurídico, não há uma, vamos chamar assim, um fortalecimento, mesmo sendo algo principiológico, não há um fortalecimento no sentido da vedação de uma dispensa. Pelo contrário, indeniza o dispenso sem justa causa. Imagine a pessoa que tem aquele costume de estar no local de trabalho, aquilo de uma forma psicológica gera nele uma segurança de estar lá, agora não está em casa, e isso transmite uma certa instabilidade emocional entre aquele indivíduo e o seu posto de trabalho, o seu emprego, e principalmente as notícias vinculadas, né, no sentido de crise econômica, no sentido de manutenção do posto de trabalho. Tudo isso envolve aquele indivíduo, aquele trabalhador, ao ponto dele nem produzir bem, ou se produzir, vai ter que produzir em excesso, mas justamente com medo de perder aquele posto de trabalho. Então, vejam, essas ponderações que eu levantei aqui, na verdade, são ajustes que precisam ser tomados, mas não pelo Poder Legislativo tão somente. Tá? Esses ajustes precisam ser feitos pelo empregador. Né? Queira ou não queira, a força de trabalho, vamos dizer, na atual reflexão, ela anda a par e passo do capital. Não há mais uma reflexão de força de trabalho versus capital. Isso é uma interpretação marxista antiquada, né? Traduzindo, inclusive, na forma escrita por Thomas Piketty, né? O Capital, uma nova versão do Capital, ele bem traz essa possibilidade, essa situação que realmente o capital depende da força de trabalho e a força de trabalho depende do capital e andam juntas. E por esta visão, neste princípio, precisa, sim, os empregadores terem mais atenção a este ponto, que é sensível e não é custoso. Somente investir em recursos humanos. Essa é a minha reflexão. O senhor não acha que, para o empregador, e o empregado, principalmente, reforça a responsabilidade para com ele mesmo? Dá mais disciplina? Olha, na verdade, nossa cultura é uma cultura garantista, né? O que acontece é diferente um pouco no país liberal, como o norte-americano, que a tendência é o empreendedorismo, né? É complicado fazermos uma reflexão tendo como um paradigma um país liberal, nesse sentido. Já no Brasil, temos que pensar o seguinte: ainda existe esse sistema garantista. Então, o trabalhador ele quer ser visto numa posição do seguinte: estou dispondo minha força de trabalho, que não é renovável, né? Uma vez disposta, não retorna isso para o indivíduo, e eu preciso garantir o meu patamar mínimo de subsistência. Esse é o discurso. Então, quando você submete esse indivíduo a essa nova realidade, que podemos dizer que é uma quebra de paradigma, porque antes ele tinha essa visão, há uma quebra, há também uma ruptura psicológica acerca do trato dessa relação de emprego, no sentido da garantia. Ele para e pensa: o que passa a me garantir de uma forma efetiva a manutenção do posto de trabalho, já que eu não tenho esse contato corporal, vamos chamar assim, com o meu empregador. Meu contato é frágil, é à distância, é frio. É virtual. Não há mais emoção, não há sentimento.
né? Isso precisa ser trabalhado. Então, aí entra o papel do RH. Tem uma obra muito interessante, que é o título dela é Um RH olhado de cima, que trata justamente do papel efetivo e necessário de um setor de recursos humanos, que nesse tempo de pandemia se faz muito mais necessário. Se antes era, se faz muito mais necessário. E eu percebo, Mirelle, que o Brasil, vamos dizer, a nossa sociedade, melhor dizendo, ela está com todos esses problemas, mas está evoluindo nesse sentido, né? A visão não é uma questão tecnicamente empreendedora, não é isso, mas uma evolução no sentido do trato da relação de emprego. É verdade. Mas eu não falo isso em um tom de supressão de direitos, não, absolutamente não. Não, eu acho até de forma positiva. Justamente. É que precisamos, aí já entra o papel da própria União, né? Investir em educação e aperfeiçoamento tecnológico, aperfeiçoamento técnico, pessoal, para, vamos dizer assim, apoiar essa evolução. Não é legislando direitos, não é assim que funciona. Mas investindo. Investindo naquele indivíduo que é trabalhador, que vai chegar um momento, ele vai se tornar um empreendedor e assim a coisa ela começa a ser cíclica. E as funções que, de certo modo, estão desaparecendo. Por exemplo, aquela recepcionista que estava esperando o cliente chegar, né? Ela realmente, o home office dela é um pouco diferente. E aí, de repente, ela se vê sem trabalho. Aquela senhora que faz o cafezinho, né? Essa, de repente, também vai ter que fazer café em casa. Perceba, vocês concordam comigo que algumas funções, antes da pandemia, já começaram a deixar de existir. Já desaparecer. Tratamos aí do antigo trocador que trabalhava como motorista nas empresas de ônibus. Exatamente. Assim, acabou, não existe mais. Assessorista. Eu ia falar assessorista. Justamente. Assessorista, que é uma das profissões que, em certos lugares, já sumiu. Justamente. Perceba que se trata de uma evolução, né? Que algumas funções, por conta, inclusive, da automação, elas vão sumindo. Sim. As montadoras, por exemplo... Sim, nas fábricas. Extinguiram diversos postos de trabalho por conta da automação. Sim. Então, isso vem acontecendo ao longo dos anos, independente dessa questão. A questão da pandemia, na verdade, forçou a sociedade. Um desdobramento que culmina, não teve jeito, que culmina na extinção de certos postos. Como bem a senhora pontuou, a recepcionista. Imaginemos que a maioria dos escritórios de advocacia, por exemplo, eu gosto de usar bem o escritório de advocacia, que é bem emblemático no sentido de fazer o contraponto com o teletrabalho, né? Quase que objetivo, né? A transmutação das suas atividades presencial para telepresencial. Tinha lá a figura da recepcionista, que atendia os clientes, aí servia lá o cafezinho e tal, tinha uma copeira. Fatalmente é um posto de trabalho que vai deixar de existir, salvo aqueles escritórios que, como a senhora bem pontuou no início, que vai servir de sublocação para outros empreendimentos. Aí aquela copeira recepcionista acaba prestando serviço para aqueles demais. Todos. Na minha reflexão, gera um problema jurídico. Porque, veja, reflitam comigo, até a professora Cláudia, a professora Vanessa, aquela figura, aquele indivíduo, aquele trabalhador que é recepcionista, trabalha, tem, o seu empregador é a empresa A, que sublocou para diversas empresas lá dentro e ela presta serviço a todas elas. Sim. No momento de uma discussão, particularmente entendo que aquele grupo lá é um conglomerado econômico. Sim. Todas elas são empregadores a título da teoria do empregador único.
Então, perceba que existia uma solução, mas se desfez de uma outra vertente. Temos um problema, né? Então, assim, a questão não pode ser abrupta. Ela precisa ser pensada e repensada, mas de uma forma para não... Primeiro, não suprimir direito do trabalhador, porque tratamos do patamar social mínimo ainda. 2, não usufruir de uma forma maléfica essa força de trabalho, como esse exemplo que eu acabei de dar. Né? Porque, de outra sorte, não vamos ter uma progressão, uma evolução social, pelo contrário. Isso acaba se transformando num retrocesso social. Uma coisa também que eu queria abordar é que o trabalho do adolescente ele só é visto, permitido por lei, a partir de que idade? Olha, na verdade, a partir dos 16 anos, nós temos critérios objetivos, inclusive, que proíbe a prestação de serviço, como noturno, né? Atividade perigosa. Isso, justamente. Insalubre. Justamente, insalubre. Então, existem certas proibições, né? Sim. Mas, nesse ponto, precisamos também salientar a necessidade de fomentarmos o primeiro emprego. Que isso é importante porque no mercado de trabalho exige-se experiência, apesar de que a própria lei ela combate uma espécie de assédio, vamos chamar assim, na exigência da experiência. Não é? Eu não posso, me proíbe exigir de uma forma exacerbada a experiência de um empregado, a não ser se aquele cargo exige uma certa expertise. Mas se não exigir, inclusive se transmuta em um assédio, né? Mas é importante fomentarmos a ideia do primeiro emprego, justamente para dar acesso aos jovens, né? Sim. Ao mercado de trabalho. Existem entidades, por exemplo, como o Moody's, o CIE, que a nível de parceria com universidades, né, e empresas tratam ali do estagiário, né, justamente alongamanos para a educação daquele jovem e aquela empresa, ela, dentro de uma questão prática, ela contribui para essa formação. Que é um outro problema prático, é o respeito desta triangulação, que as empresas não respeitam esta triangulação. E, normalmente, isso chega ao judiciário, descaracterizando esse estágio por violação legal e acaba sendo reconhecido vínculo de emprego, que resulta num custo absurdo para a própria empresa por erro dela. Se ela observasse a norma, se ela agisse conforme os ditames da lei de estágio, por exemplo, isso não aconteceria. Mas esse primeiro emprego, precisamos ter métodos, precisamos ter programas mais eficazes, justamente para fomentar o acesso ao jovem ao mercado de trabalho. Porque hoje em dia... Eu só queria fazer uma observação, claro, que é a respeito da lei da aprendizagem, né? A partir dos 14 anos, o menor pode trabalhar na condição de aprendiz, estando vinculado a uma instituição de ensino, onde ele esteja realmente aprendendo uma atividade profissional. As empresas são obrigadas a cumprir essa cota de aprendizagem. Empresas com maior número de empregados. Né? Então, isso é uma observação que eu acho importante, porque vejo na lei da aprendizagem um grande estímulo ao primeiro emprego. Muito importante, muito, muito importante. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu era secretária e estudava e trabalhava. E, para mim, isso aí foi uma escola, porque você está adquirindo know-how, conhecimento, né? Amadurece, maturidade. Vou resgatar uma lembrança aqui. Vocês lembram da antiga Sendas, o programa do Marrequinho? Isso foi de grande estímulo para o primeiro emprego. Porque esses programas foram morrendo, vamos dizer assim. Esse tipo de programa que precisa ser reavivado. Resgatado. E era um programa estritamente
privado, sem qualquer Sim. interferência do ente estatal. Isso que foi Sim. muito interessante para a época. É verdade. Teria que voltar. Sim. Doutor Paulo, Fica fantástico a sua fala também. Muito Queria obrigado. agora convidar a professora, a doutora também, Vanessa, para falar. O microfone é seu, Vanessa. Nossa, que responsabilidade ser a última aqui a fazer alguns comentários sobre o futuro do trabalho, né? Mas esse tema, para mim, é um tema incrível, recheado, assim, que possui muitas vertentes, né? A gente acabou de ouvir a doutora Cláudia falando especificamente sobre o teletrabalho, que hoje em dia é uma realidade, né? Como ela pontuou, a legislação brasileira é de 2017, mas essa realidade só foi incorporada mesmo no mercado de trabalho agora com pandemia. E como o Dr. Paulo também colocou de uma forma muito apropriada, essa questão social, né? Um resgate do valor social do trabalho, e isso é muito importante, né? A gente tem nesse momento o home office como a vedete do mercado de trabalho, mas até onde esse home office realmente é bom, né, para o dia a dia do trabalhador, né? Eu já estive vendo que hoje em dia temos já estudos falando que essa questão social, né, já está impactando de forma negativa. Por quê? Você tira o empregado do convívio social do ambiente de trabalho, coloca ele recluso, né, só fazendo esses contatos virtuais, que dependendo da profissão são até esporádicos, o que está levando, como foi colocado, ao aumento dos casos de depressão, né, e até outras doenças que, depois de uma investigação, sabe-se que vieram justamente desse isolamento. Então, é uma situação muito delicada. Mas, para mim, o tema em si é muito atraente, porque falar sobre o futuro do trabalho, né? Antigamente, quando a gente pensava o futuro do trabalho, se a gente fizer um resgate histórico desse questionamento, a gente vai se deparar quando lá atrás, na época de Revolução Industrial, surgiram os primeiros comentários. O trabalho, o mundo do trabalho vai acabar, porque o homem está sendo substituído pela máquina, né? Isso lá em século XVIII, início do século XIX. E, a médio prazo, o que foi constatado? O trabalho não acabou. O trabalho apenas se reinventou. Houve uma readequação dessas formas de trabalho. Porque, embora as indústrias tenham tido um incremento do seu maquinário, ainda assim havia a necessidade de utilização de mão de obra. A máquina, até então, não trabalhava sozinha. Então, o que foi necessário para ver essa reinvenção, essa readequação da força de trabalho? Houve o quê? Uma necessidade de um incentivo, uma participação maior do ente estatal na educação. A gente consegue ver muito bem, de uma forma nítida, isso quando a gente pega uma análise ali, depois do pós-guerra, né, das duas grandes guerras mundiais, iniciando ali a década de 50, quando a gente vê a instauração do Estado do Bem-Estar Social, que tinha o welfare state, naquela época, que o Estado é garantidor de saúde, garantidor de educação. Por quê? Já se entendia a necessidade de aprimoramento da mão de obra para melhorar esse empregado. Porque não adiantava eu ter uma fábrica com muito maquinário se eu não tivesse uma mão de obra especializada para dar conta disso. E, posteriormente, nós voltamos a nos deparar com essa aflição. O trabalho vai acabar? A gente começa a sentir um pouco disso ali no início do ano 2000, né? Com a Revolução Tecnológica.
né? Nós viemos dessa evolução, dessa revolução industrial e passamos para uma automação, né? Como eu vejo alguns autores que gostam de falar, que a gente está entrando na era do nano, né? É tudo nano, é tudo pequeno. E passa novamente a sociedade por essa aflição. E aí, essa tecnologia, né? Esse controle da sociedade por algoritmos, aonde isso vai nos levar? O trabalho vai acabar? E penso que não. Mas, novamente, a sociedade vai se deparar com uma nova reinvenção, uma nova readequação. Só que, nesse momento, essa readequação, acho que é muito mais temerária do que aquela que foi vivida ali na década de 50, porque hoje em dia, né, a maioria dos países, e falando até propriamente aqui de Brasil, nós não temos um Estado forte garantidor, né? A gente hoje vive, e até porque é do capitalismo, essa ideia do neoliberalismo econômico, onde o Estado deixa para a iniciativa privada a condução da maioria dos segmentos sociais. Então, eu tenho o mercado livre, que o Estado não interfere, eu não tenho nem mais o Estado interferindo na educação. Então, se eu tenho essa lacuna do Estado forte, como eu vou conseguir fazer um aperfeiçoamento de mão de obra nesse momento? Então, pensar em futuro de trabalho, para mim, a primeira coisa que vem é essa. O trabalho não acaba, não tem como acabar jamais. Ele só se reinventa. E, na pandemia, nós vimos isso de uma forma mais evidente, porque o trabalho já está se reinventando, né? Quando a gente teve aí a decretação do isolamento social, fechamento do comércio e da prestação de serviços, muitos postos de trabalho foram encerrados, né? O Brasil, principalmente, já vinha com uma taxa de desemprego alta, que com a pandemia isso chegou, eu vi muitas pesquisas nesse sentido, eu acho que foi em maio ou junho, nós chegamos a 19 milhões de pessoas desempregadas no país. E dentro dessas 19 milhões de pessoas desempregadas, umas já tinham desistido de procurar emprego. Por quê? Na pandemia, tudo fechado, você sequer tinha vagas de trabalho abertas. Então, isso levou à fuga do trabalho para a informalidade. Então, pensar o futuro de trabalho, para mim, hoje é você pensar nessa reestruturação da mão de obra, como isso vai ser feito, como vai ser possível que a parte economicamente mais sensível da população se aprimore para dar conta dessa tecnologia que está chegando forte, né? E, por outro lado, como, né, o direito vai pensar esse excesso de flexibilização, essa desregulamentação do trabalho. Isso, eu acho que até por todas as minhas pesquisas, o Brasil, a gente está na contramão do pensamento mundial. Se eu pensar em termos específicos das plataformas digitais, nesse comércio de plataforma, né, a gente vê em diversos países decisões no sentido de garantir a proteção a esse trabalhador de plataformas. Só que aqui no Brasil, não. No Brasil, a maioria das decisões, inclusive tem decisão do STJ, acho que do final do ano passado, afirmando, garantir essa desregulamentação e a possibilidade do trabalhador dessas plataformas continuarem na informalidade. Vejo essa informalidade como muito para a população a longo prazo. Todo o meu raciocínio se eu tiver o trabalho nessas plataformas, né, que a gente basicamente chama como a uberização do trabalho, porque foi a primeira empresa que conseguiu um alcance mundial,
acabou aí nondo a atividade. Então, a uberização é interessante, né? Como um plano B da sociedade, né? Ou às vezes para um estudante que ele estuda de manhã, mas precisa até para ajudar a pagar os estudos, ter uma ocupação, mas não uma ocupação que demande muito tempo dele. Até aí eu vou, até aí eu acho muito bacana. Agora, você pegar esse trabalho, essa uberização e transformar a atividade principal de um trabalhador é de extrema delicadeza. Por quê? Embora hoje ela garanta uma renda, né, que isso a gente pode falar até daqui a pouco, que eu acho até discutível, mas partindo do princípio que há essa garantia da renda, é uma garantia imediata. E a longo prazo, como fica a proteção desse trabalhador? É isso que a jurisprudência internacional tem se prendido, né? A uberização, embora ela forneça uma remuneração imediata, ela não dá garantias sociais para esse empregado. Para esse trabalhador, né? Como é que vai ser a aposentadoria desse trabalhador? Quem vai garantir esse trabalhador se ele se deparar com algum problema de saúde, né? Agora, em termos de pandemia, nós vimos muito isso. O que mais se via pelas ruas eram entregadores, né? Você via toda a população dentro do que podia, estava em casa, nas suas casas, no isolamento, mas você via uma circulação grande de entregadores. Sim. E essa circulação de entregadores, qual a consequência direta? A posição deles, né? Porque muitas vezes estão cansados, extenuados com essa rotina de trabalho que é desgastante, expostos ao tempo, né? Sem qualquer tipo de proteção. Esse trabalhador ficou totalmente exposto. E se esse trabalhador, por um acaso, pegou a Covid, contraiu o vírus, quem custeou isso? Quem amparou? Aí eu vejo muita gente falando, não, mas ele pode pagar, ele pode ser um contribuinte facultativo do INSS, ele vai ter todas as garantias. Só que a gente sabe que na prática isso não vai acontecer. Quando que esse trabalhador que está ali com a sua bicicletinha, muitas vezes a bicicletinha que ele também pega via aplicativo, que ele vai se dar conta da necessidade dele fazer uma contribuição previdenciária para, numa emergência, ele ter alguma segurança. Totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Então, essa vulnerabilidade que os trabalhadores estão sendo expostos, né? Essa precarização absurda da mão de obra, isso vai ter um custo social. Sim. Hoje, a gente não consiga identificar esse custo social, mas a longo prazo isso vai se instaurar. Você vai ter meios para isso. Você recebe um benefício que é um salário mínimo, né? Mesmo assim, daqui o governo vai ter condições de oferecer algum tipo de proteção, algum tipo de aposentadoria? Não vai. Não vai. Então, muito no Brasil, que, como o doutor Paulo até falou, tem uma posição garantida. Como hoje em dia, eu acho que a gente aqui no Brasil gosta de né? A gente gosta de vanguarda. Só que, para a gente estar na vanguarda, a gente tem que pensar a sociedade como um todo. O problema de uma forma mais ampla. E isso não está sendo visto. Está sendo visto o problema da uberização, né? As discussões em termos a uberização, né? De uma forma muito prática. Mas a questão tem que ser tratada de forma ampla. Porque a uberização, quando é colocada como única opção deste trabalhador, ela deixa de ser benéfica imediatamente. Né? Pensar a uberização como opção, ok. Como uma segunda fonte de renda, ok.
mas não tratar a uberização como a grande salvação da sociedade. Não pode, porque não é uma salvação, porque não traz nenhum tipo de garantia. Então, ver o futuro de trabalho hoje é pensar analisar a sociedade de uma forma muito ampla, é pensar nessa readequação das formas de trabalho, né? Como isso vai poder ser feito? Será que teremos políticas públicas para conseguir uma formação melhor de um trabalhador? Um estímulo ao jovem, a entrada do jovem no mercado de trabalho, mas essa entrada de uma forma bem pensada, planejada? Há necessidade de políticas públicas nesse sentido, né? E de um trabalho conjunto das empresas, até porque isso é constitucional. A gente já tem isso lá desde 88 na nossa Constituição. É função social da empresa, né? Quer dizer, desculpa, a empresa tem essa função social, que é o quê? É o fomento de estrutura social. Eu, quando me estabeleço como empresa, eu não posso simplesmente pagar salário. Eu tenho que olhar o entorno da minha estrutura. Eu tenho que ver quais as necessidades daquele entorno e ver aonde eu posso ajudar. Porque eu ajudando o entorno, eu automaticamente tenho um aumento da renda, eu tenho uma melhora da mão de obra e por aí vai. Seria um ciclo vicioso, mas de uma forma muito produtiva, positiva. Então, meu ponto é esse, é pensar o trabalho numa reinvenção, porque o trabalho não acaba, não tem como acabar. Eu vejo que o trabalho e dignidade da pessoa humana são os pilares da sociedade. Porque sem trabalho, esse trabalhador não se afirma, não se insere no meio social, ele não ganha autonomia, né? E ele não participa da sociedade. E, por outro lado, esse trabalho tem que estar atrelado à dignidade. Porque se eu tiro a dignidade desse trabalhador, eu coloco ele para atuar de forma precária. Ou ele vai ter a mão de obra precarizada, ou vai ter que se submeter a trabalhos degradantes. E isso a gente já tem legislação internacional. A principal agenda da OIT atualmente é o combate ao trabalho degradante. Né? A OIT hoje vê isso como o símbolo maior dela. Os países precisam se adequar para possibilitar formas de trabalho decente para todos, com inclusão, com equidade, com respeito. Então, trabalho e dignidade caminham juntos e têm que ser analisados e estabelecidos. Só que para isso a gente precisa de um pouquinho mais de interferência estatal e de um apoio maior da empresa. Senão é o que eu chamo de terremoto social. Exatamente, boa definição. E isso já vem acontecendo, né? Também com a pandemia, houve, né, toda essa mexida na sociedade, né? Eu tinha uma pergunta que eu queria fazer para os três. Os encargos que o empregador tem, né, em cima do trabalhador são inúmeras. Por que eles não fazem aqui no Brasil, tipo, um imposto único? Que aí você não tem tantos impostos, né? Seria mais transparente. Aí a gente precisa de uma reforma tributária que está paralisada lá no Congresso, que não sai de jeito nenhum. Gente, né? isso... Realmente, isso é interessante. Esse é um dos terremotos da sociedade. O grande problema, Mirelle, na verdade, é o sistema, vamos dizer assim, desde o Pacto Federativo, né, se analisarmos o Pacto Federativo para cá,
podemos perceber, né, que o nosso sistema é chamado de sistema centrífugo, por quê? Diferente do norte-americano, que, na verdade, eram confederados e se transformou, através da reunião da Filadélfia, em um novo pacto confederativo, vamos botar assim, né? No Brasil foi diferente. Então, houve o que nós chamamos de uma segregação. E nesta questão de dentro para fora, né, esse efeito centrífugo, foi implantado, vamos chamar assim, uma certa ideologia de coparticipação, né? Então, veja que a nível tributário, né, vamos chamar assim, existe uma certa cascata, uma certa repartição de renda. Então, é complicado. Veja, no olhar de um sistema norte-americano é mais fácil, porque eles são independentes entre si porque abriram mão de fração da sua soberania. Sim. Aqui, não. Temos o Estado Federado tem a sua soberania? Tem, mas existe uma ligação direta e absoluta com a União, sob pena de intervenção. Então, é complicado. Veja, só por esse exemplo, você imaginar, né, estabelecimento de uma taxa, como é no sistema norte-americano. Né? Na Inglaterra também. Na Inglaterra também. É que, na verdade, oriundos da mesma cultura, vamos pôr assim, né? Sim. Value Added Tax. Justamente. Agora, aqui não, por conta justamente... Aí eu já encontro particularmente uma resposta desde a origem do Pacto Federativo. Sabe? Essa é a minha reflexão. Não sei se os professores acompanham aí, ou se eu sou voto vencido. Não. Acho que é por aí, sim. E acho também que, como a Vanessa falou, eu acho que a sociedade precisa de uma reforma tributária. Eu acho que a divisão... Com urgência. Né, os encargos tributários, eles são injustos. Né? Na verdade... Um trabalhador, ele paga ali uma cota de imposto bem alta, um imposto de renda que incide sobre o salário. É um absurdo. Né? Come ali, dependendo da faixa salarial, 30% do valor da pessoa, né, que ganha por mês. Dizem que o empregado, a conta é essa, né? O empregado custa para a empresa, além do salário dele, mais 30 ou 30%. Pois é. 33%. Quando você vai fazer a taxação, você não está só naquele valor de salário que você vai pagar. Você já tem que fazer essa prospecção aí do percentual a mais. E isso, assim, o empregado paga também, além do que a empresa paga, o empregado também paga, né? Aquela comida ali, aquele desconto que vem nos contra-cheques ali. Quer dizer, verdade. É bem complicado. Enquanto a gente vê que existem outras situações em que se consegue escapar, né, do pagamento do imposto. Né? Se discute aí, eu estava vendo... Famoso prolabore. Entre outros, né? Enfim, lucros, participação em lucros meio suspeito, enfim. Os prêmios, né? Não, bota como prêmio, que aí não incide tributo, não tem nada. Só que aí o prêmio vai que excelente lembrança. As famigeradas participações de lucro. Exatamente. E isso não apenas em relação a empregados ou trabalhadores da iniciativa privada. Se você for olhar também para o funcionalismo público, existem várias verbas que são colocadas ali que visam basicamente fugir de tributação. Chamados auxílios. Exatamente. Calhos, né? Os GTs da vida. Exatamente. Fugindo do teto constitucional e por aí vai. Então, assim, urge essa questão da reforma tributária, mas eu acho que é um assunto tão delicado que mexeria com tanto poder econômico que fica quietinho. Ninguém quer mexer. Como é que é? Casa de vespeiro, fala. Haja vista que está engavetado a reforma da Previdência, né? Estava ali aquela coisa toda. Por conta da pandemia, é uma boa desculpa para engavetar. E tá lá. Bom, alguém está dormindo melhor. Eterno, Eu queria agora pedir para o Gregory que temos algumas perguntas para vocês. Por favor, quem quiser responder.
Gregory, o microfone é teu, querido. Pode falar. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela excelente explicação sobre o tema. E uma das minhas perguntas seria que, no governo Temer, a gente teve uma mini reforma trabalhista que visava uma maior liberalização da economia. Depois, a gente teve o MP da liberdade econômica, que focava a questão do empreendedorismo e a diminuição da burocracia, com questão de avarar entre os documentos, para as pessoas começarem a abrir seu próprio negócio. Só que aí a gente teve a pandemia e essa ideia de Estado em tese menor nas relações trabalhistas e econômicas diminuiu por terra. Tanto que o governo federal deu uma assistência de renda para R$600, que depois caiu, se não me engano, agora gradativamente para 300. E, se não me engano, um micro crédito para os empreendedores, pequenos e médios empreendedores, para tentarem continuarem o seu negócio. O meu ponto a médio a longo prazo, como é que vocês veem o papel do Estado, de uma maneira geral, nas relações trabalhistas e nas relações econômicas? Se ele deve ser grande, médio, pequeno? Aí, quem quiser responder, por favor. Eu posso começar falando aqui, porque eu acho que foi um pouquinho do que eu expus. Vejo como necessário uma participação maior do Estado na condução das relações de trabalho. Por quê? Quando você flexibiliza muito, você acaba abrindo brecha para o aumento da irregularidade. E você, Gregory, você tocou numa questão que é esse empreendedorismo, né? Que eu vejo isso como uma questão totalmente falaciosa. Por quê? O empreendedorismo que tem sido divulgado, difundido na sociedade como, uau, é por aí, se tornem empreendedores. É fake, né? Para mim é a maior fake news atual. Porque ser empreendedor é quando você tem sua liberdade de criação. Você abre o seu negócio, toca alguma atividade com total autonomia. Autonomia, liberdade para conduzir da forma que quiser. Só que o empreendedorismo que a gente vê hoje não tem autonomia nenhuma, porque ele é totalmente controlado pelos algoritmos dessas plataformas digitais. Eu tenho o controle dos entregadores, eu controle do Airbnb, quem aluga mais acaba aparecendo mais. Então, tudo é altamente controlado. Além de eu ter tudo altamente controlado, eu tenho uma fiscalização velada, mas existe dessas atividades. Então, esse empreendedor, que as pessoas adoram utilizar, esse empreendedor não existe. Nada mais é do que controle da força de trabalho. Ah, mas é um controle diferente? Sim, é um controle diferente. A gente está vivendo a pós-modernidade. A pós-modernidade é quebra de paradigma. Se eu quebro a maioria dos paradigmas até então, que vieram com a modernidade, eu posso também quebrar esse outro dia. É o controle do trabalho. E a gente vê. Mas as pessoas ainda gostam de falar do empreendedorismo. Então, a meu ver, ou sindical forte. Não tem, né, ainda, infelizmente, a gente tem mais de 15 mil sindicatos no país. Né? Eu gostaria muito que no país, que no Brasil, tivesse
um sindicato, uma atuação sindical forte, né? Que não se preocupasse só com o recebimento da contribuição sindical, mas se preocupasse realmente com a defesa da categoria. E isso, infelizmente, a gente não vê, embora veja isso em outros países. Talvez até porque, por exemplo, em outros países, a gente tem essa força, essa entrada sindical maior, que a gente veja muitas decisões contra essa uberização da força de trabalho. Porque você tem gente por trás falando, ó, não é assim. E aqui no Brasil não, tá tudo muito solto. Aqui no Brasil a gente hoje em dia só fala em flexibilizar, em desregulamentar. Só que a gente ainda não tem, talvez, maturidade ou sabedoria, né? Isso para eu não falar de ética, que eu acho que seria a questão maior. Aqui nós não temos uma ética que seja capaz de deixar a sociedade conduzir de forma livre as suas relações de trabalho. Acho que é por aí. Não sei se vão brigar comigo. Uma coisa... Pode falar, doutora. Não, só assim, eu compreendo, concordo em grande parte, Vanessa, eu acho que é bem por aí mesmo. Na verdade, desde o final da década de 90, né, lá no governo Fernando Henrique, já se vinha falando muito na necessidade de flexibilizar a legislação trabalhista ao argumento de que a CLT era anacrônica, né, da época de Vargas, enfim. E aí, com o governo Temer, como o Gregory bem lembrou, a gente teve a grande reforma trabalhista, né? Tanto que muita gente até chama que agora temos a nova CLT. Por quê? Foram implementadas, muita gente chama de nova CLT. Sim, Foram implementadas muitas novas disposições de ordem material e também de processo, né? No sentido de dar mais liberdade, né, a relação de emprego, essa relação subordinada. Inclusive, com o estabelecimento na CLT do autônomo, previsão expressa, aquele autônomo, mesmo que trabalhando habitualmente, sem vínculo de emprego. E daí deu um amparo, entre aspas, né, enfim, está na lei, para esse empreendedor, entre aspas, que realmente há que se refletir, como a Vanessa falou, se é realmente um empreendedor verdadeiro ou se é uma precarização do trabalhos, né? Até que ponto esse autônomo, né, que trabalha por plataforma, com esses vários tipos de controle, ele é realmente um empreendedor ou ele é um trabalhador precarizado? Eu acho que essa é a grande discussão desse momento. E eu acho que tem que ter um olhar muito realmente atento a esse tipo de trabalhador, por conta realmente da precarização da atividade e do custo social que isso pode representar, no sentido de que essas pessoas não têm, né, nem condição de ter uma previdência, né? Na medida também em que eles sofrem, sim, um controle das plataformas. Outro dia eu vi um filme muito interessante sobre essa questão, eu esqueci o nome agora, falando sobre essa questão. Era a vida de um trabalhador em plataforma, e no caso ele era entregador de correspondência, ele tinha uma van. Então, o filme relata exatamente a forma de controle, a quantidade de viagens que ele tinha que fazer, a quantidade de entregas que ele tinha que fazer, de encomendas, era como se fosse um correio autônomo. E o tipo de controle que ele sofria. E quando ele fica doente, também sem apoio nenhum. Pena que eu não estou me lembrando agora, que eu recomendaria para todos assistirem. Então, foi muito interessante. Lembrando, manda pelo WhatsApp. Vou mandar. Eu tinha uma pergunta, porque em determinado momento eu fui sócia de uma fábrica de sorvete e loja de patisserie. E eu queria dar oportunidade a jovens que não tinham muito estudo de terem uma profissão e poder começar uma carreira, né? E uma coisa que eu senti
é que eles não tinham nenhuma ideia da responsabilidade que caberia a eles, em termos de horário e comportamento, sabe? Existe alguma cartilha que a secretaria, né, o tribunal, enfim, do trabalho, que dá alguma diretriz de comportamento, de responsabilidade, porque para o empregador você tem tudo, mas para aquele que está trabalhando, existe algum material para mostrar para ele os deveres que ele tem, Eu acho que sabe? eu acho que só o Ministério Público do Trabalho que talvez tenha algo nesse sentido. Porque seria Mas importante isso. o Tribunal do Trabalho eu desconheço. Eu acredito que alguns parâmetros a gente pode tirar, se tratar de menor de idade, da própria lei de aprendizagem. Que ali a gente tem questão de jornada, que é limitada a 6 horas, tem algumas diretrizes ali. Agora, no próprio contrato também, as partes podem prever direitos e obrigações. Né? Porque também, isso você tocou num ponto importante, Mirelle, porque realmente o empregado tem obrigações, tem deveres. Né? Que tem. E isso pode ser feito, no meu modo de ver, pode ser parametrizado no próprio contrato de trabalho. Sabe o que eu queria ver muito aqui no Brasil? Por exemplo, na Inglaterra, você vai para o correio e lá você encontra muitos, assim, pequenas cartilhas de vários assuntos, os seus direitos como cidadão. Então, em várias áreas. E isso quem imprime é o próprio governo. Ele até te diz como você pode ter acesso a ganhos de dinheiro a partir do momento que você está doente, enfim. Aqui no Brasil poderia começar essa ideia, né, para o trabalhador que não teve muita escolaridade, mas que sabe que tem direitos, para ele entender de uma linguagem mais simples, né, e ter vários assuntos que seriam pequeno folhetozinho, né? Eu acho também que isso pode ser encontrado nos sindicatos, né, profissionais. Sim. Então, os sindicatos profissionais podem, né, conferir para os seus assistidos esse tipo de informação, né, com os principais direitos da categoria, enfim. É uma forma de você estar educando o próprio trabalhador, né? Em relação a seus direitos e deveres, né? Exatamente, porque ele exige na hora, né? Qualquer conflito, ele corre para a justiça, enquanto que existem falhas técnicas ao longo, né? Eu tive experiências, eu poderia até escrever um livro, né? De como não ter um negócio. Eu até acredito que assim direito constitucional, aquelas noções básicas, né, dos direitos fundamentais, eles deveriam ser ensinados na escola. Com certeza, aplaudo. Podia sim. Eu acho que tinha que ter uma matéria assim, né? Os direitos sociais. Não precisa ser a fundo, mas pelo menos dar uma introdução. O tema uma noção de cidadania, total. Noção dos direitos fundamentais sociais de natureza laboral, né? Para você saber que é o aviso prévio. Sim. Tinha que ter isso. Não, isso é fundamental. Inclusive, até eu acho que no direito, muita gente aqui no Brasil ainda tem um pavor de ser testemunha. Quando tenho... você diz, você pode ser minha testemunha para mostrar que eu sou inocente. A pessoa tem medo, que ela acha que se ela for falar a verdade, não é mentir, pelo amor de Deus, ela pode ser presa. Se falar que um oficial de justiça deixou um documento, então, aí é o terror. Aí ele morreu. Oficial de justiça. Medo da retaliação. Exatamente, mas isso por quê? Por falta de conhecimento. Porque a partir do momento que ele sabe e que ele tem direitos
todos nós temos direitos, né? Aí você entende a importância da justiça e você vê a justiça como amiga, não como inimiga. Ela está ali a seu favor, né? Ande no caminho certo, você nunca vai ter problema. Desviou, aí você vai responder pelos seus atos. Então, eu acho que isso é fundamental, né, na nossa existência, né, os direitos. É porque, infelizmente, assim, eu acho que num momento da sociedade, nós passamos a viver na sociedade do direito, dos direitos. Sim. Né? Todo mundo adora, tem direito, é meu direito. Só que, muitas vezes, sem saber realmente se aquilo é um direito. Né? Então, essa conscientização é de uma extrema importância. Sim. Importante também só destacar o seguinte, essa ausência de conhecimento por parte da população, na verdade, vamos dizer assim, agregou o que nós chamamos hoje do ativismo judicial. É verdade. Sim, muito bem. Todo mundo acha que sabe tudo do direito. Justamente. Então, hoje se discute tudo na justiça, algo que era para, de repente, poderia ser resolvido ali, numa forma entre as partes. Não, aí leva-se ao judiciário, aí o judiciário, por outro lado, acaba ali se assenhorando de certas atribuições que não lhe compete, às vezes, baixa resoluções legislando, em vez de executar alguma norma, está legislando. Sim. Isso, na verdade, isso é muito comum, inclusive, na própria Justiça do Trabalho, no Tribunal do Trabalho, quando baixam as resoluções, as súmulas persuasivas, elas são no caráter, você observa essas tais súmulas, elas normatizam a coisa. Né? Fica sobrecarregada, a justiça fica totalmente paralisada, de certo modo. Né? Agora, se você tem o conhecimento. Agora, se a sociedade detém o conhecimento, no momento da contratação, no momento do relacionamento jurídico, a coisa se resolve. Com certeza. É uma resposta de sim e não. Olha, não contrato, não quero, ou quero dessa forma, vamos negociar. Isso é tão profundo que você observa o seguinte, na verdade, separamos por patamar salarial quem pode ou não ter liberdade na sua contratação. Olha, o contrato de trabalho é por adesão. Tá, porque o cara não tem condições de negociar suas cláusulas. Não porque ele não sabe somente, não saber somada a uma certa pressão do capital. Porque, vejam, será que aquele empregado que precisa do posto de trabalho, precisa do emprego, vai questionar cláusula contratual? Jamais. Não vai. Agora, o cara que ele detém um outro nível salarial, porque ele é diretor e tudo mais, existe um outro patamar social, aquele cara passa a ter essa tal liberdade, porque é uma outra realidade. Né? Isso nós vivemos na nossa sociedade. Como mudar isso? Trazendo o Estado para a sociedade, investindo em educação. É como a professora Cláudia bem falou. Educação é a base. Por que não coloca um estudo de direito constitucional nos ensinos de base? Lógico. É o primeiro passo. Demonstrar ali o direito social, demonstrar ali os preceitos fundamentais, né? Enfim. De uma forma simples, mas que a pessoa tendo o conhecimento, você diminui todo um trâmite que vai se estender, né, na sociedade. E aí o custo é muito alto. Vou resgatar me permitam resgatar uma outra lembrança. Sim. À época existia a chamada matéria chamada moral e cívica. Sim, tem que voltar. Doutor Paulo, deixa eu só fazer uma parte. O senhor está entregando a nossa idade. Já saiu marrequinho, agora moral e cívica. Nossa. Gregory, você tem mais outra pergunta, querido? Sim, vocês estavam falando sobre esse ativismo judicial. Vocês acham que isso tem acontecido recentemente muito por causa da ineficiência do Congresso Nacional
na hora de ir a votar e aprovar projeto de leis, porque muitas vezes quando a gente pega o regimento interno do Congresso, na hora da votação ou da discussão de leis, existe uma série de instrumentos que interrompem muito a votação de uma determinada lei. Isso acaba gerando muita burocracia e demora. E a velocidade dessa a aprovação não é na velocidade que a sociedade quer, muitas vezes. Na verdade, se me permitam só dar uma... O que acontece, isso na minha reflexão? Vejam, a questão do ativismo judicial justamente na verdade, uma má interpretação, vamos botar dessa forma, justamente pela ineficiência do poder legislativo. O que acontece? Primeiro, esbarramos num critério político no sentido de interesse, tanto na formatação do projeto de lei, como também na aprovação, né? Sabemos que quando é uma questão de competência, analisamos uma questão de competência legislativa, né? É bem raro vocês observarem um projeto de lei por iniciativa popular, que, na verdade, é um poder genuíno do povo. É bem raro. Particularmente, conheço uma ou duas, no máximo. Né? Agora, a própria Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, que tem as suas atribuições privativas, né? Elas, na verdade, esta casa deveria, vamos dizer assim, se inclinar em aprovar, discutir, aprovar não, vamos botar assim, discutir nas suas comissões temáticas projetos de lei justamente em prol da sociedade. Né? E já no Senado Federal, como é representatividade dos estados, ali verificar um equilíbrio entre a questão do direito popular e o gerir dinheiro público, estrutura pública. Esse é o debate sadio no projeto de lei, principalmente as leis de iniciativa da Câmara dos Deputados. O problema é o seguinte, hoje, né, falamos um pouco da atualidade, nos barramos com, vamos dizer assim, a má utilização da medida provisória. Tudo virou urgente, todas as matérias são urgentes. Eu encharco o parlamento, porque aquele negócio tem 120 dias, então encharco o parlamento, tranco a pauta, e os PLs, principalmente aqueles de iniciativa da Câmara, ficam sendo deixados para depois por conta da matéria ser rotulada como relevantes e urgentes. Dentro de uma sessão legislativa que eu tenho essa intercorrência dos recessos parlamentares, que em julho começa em agosto. Então, tem um primeiro recesso ali. 22 de dezembro termina, eu volto só em 2 de fevereiro. Quer dizer, esses dois parâmetros que comporta ali a sessão legislativa, é pouco tempo para exercer todo um conglomerado de trabalho. Então, teria que ser revisto o seguinte, primeiro ponto, não é uma questão de revisão legislativa, mas é um olhar o seguinte, calma aí, o Poder Executivo, veja, uma atribuição excepcional do Poder Executivo, que é legislar através da medida provisória, que está no artigo 62 da Constituição. Será que aquela matéria está inserida como relevante e urgente, conforme diz o 62 da Constituição? Primeiro ponto, e aí é o papel do próprio parlamento. Opa, isso não é matéria para MP, para medida provisória. Então, isso, no meu ponto de vista, Gregory, que trava todo o trabalho do parlamento, percebe? Fora as questões, vamos dizer assim, comuns do próprio parlamento, que eu estou falando de PLs de iniciativa da Câmara, mas tem PLs de iniciativa do Senado. Estamos falando de algumas medidas provisórias. Exemplo disso que é uma emenda constitucional, tá? Que é a própria reforma da Previdência está engavetado. Por quê?
esse período de março para cá foram tantas medidas provisórias e algumas delas transformadas em lei, que, olha, se olha no site do Planalto, você nunca vê tanta medida provisória como você nesse tempo de 7 meses de pandemia. Então, assim, acredito que isso, Gregory, que tem, na verdade, fomentado a questão do ativismo judicial, que aí eu vou responder realmente a tua pergunta, que é o seguinte, bom, vamos imaginar como tratar a MP 936 à época. Não, calma aí, preciso baixar a resolução. Mas você olha para a resolução, calma aí, você está legislando. Você está ferindo a competência exclusiva da União, está lá no 22. Poxa, mas aí você não pode legislar por resolução, aí começa a discussão. Isso aconteceu com a reforma trabalhista em 2017, naquela Instrução Normativa 39, que você faz uma leitura da Instrução Normativa ali, o tribunal lá legislando, caráter inconstitucional, em maioria dos pontos. Resoluções, na verdade, trazendo executoriedade, a própria medida provisória 927, 936, e assim vai. Esse afã de resolver o problema começa a, vamos dizer assim, deteriorar toda uma, vamos dizer assim, toda uma reflexão, né, do que seria, na verdade, a competência e, na verdade, excepcional do Poder Judiciário, que é, na verdade, fazer seu regimento interno, a sua funcionalidade, a sua administração. É isso que eu entendo que está sendo mal interpretado pelo próprio Poder Judiciário. Entendeu, Grego? Entendi. Obrigado pela explicação. Bom, gente, já está na hora da gente encerrar, infelizmente, o nosso bate-papo, que estava sendo absolutamente fantástico. Eu quero agradecer a todos por ter contribuído ao brilho dessa nossa happy hour na internet. Agradeço a doutora Vanessa, a doutora Cláudia, doutor Paulo, e espero vê-los em breve, porque esse assunto é muito rico e proveitoso, né? Muito obrigada. Passo só o microfone para vocês se despedirem. Muito obrigada. Sim, eu quero agradecer também, adorei a experiência. Foi uma honra, um prazer estar com vocês aqui hoje. Saio enriquecida pela experiência e pelas falas dos meus colegas aqui, que foram muito abrangentes, muito elucidativas. Adorei. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Obrigada, doutora Cláudia. Doutora Vanessa? Perdão. Eu também quero deixar meu agradecimento para você pelo convite. Agradeço aos colegas, que realmente foram comentários enriquecedores. E acredito que quem esteja nos assistindo, ou quem ainda vai ver, vai receber uma gama de informações, que isso é muito bom, verdade, principalmente para o estudante, né? Se a gente tem com aí certeza estudantes nos assistindo, vocês estão saindo daqui com uma boa aula sobre o futuro do trabalho. Muito obrigada aos colegas e muito obrigada a você, Mirelle. Obrigada, doutor Paulo. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar na presença da professora Cláudia, professora Vanessa, contribuíram bastante, inclusive, poxa, muitas informações, parei para refletir muitos pontos, foi muito bom esse evento de primeira grandeza. Eu parabenizo a todas as pessoas que proporcionaram esta estrutura, que, assim, não tenho palavras para dizer o quão importante é esse evento. Então, muito agradeço obrigada. do fundo do meu coração essa oportunidade e pode contar comigo às vezes que forem necessárias. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês que estão assistindo. Até breve com mais um Happy Hour na internet. Obrigada.